Hoje terminarei a mensagem que tenho falado a vocês sobre a história daquela mulher, a mulher de Ló. A história dela é uma história emocionante e triste ao mesmo tempo. Uma pessoa que foi avisada sobre a destruição da cidade, ela foi avisada, ela vivia num ambiente em que tinham pessoas ali que auxiliavam, no caso dela, o esposo, mas o coração dela estava preso à cidade, estava preso ali às coisas mundanas. E por consequência, ela não conseguiu sair da cidade, não conseguiu sair daquele local, olhou para trás e vocês sabem da história, ela virou a estátua de sal. Eu comecei falando a vocês sobre você lembrar da mulher de Ló. Lembrar porque essa é uma advertência de Cristo no Novo Testamento. Ele para o momento e fala assim: lembrem-se da mulher de Ló. E fiz um plano de fundo para mostrar a vocês um pano de fundo para mostrar a vocês o que acontecia na cidade deles, né? Eles se separam de Abraão, eles vão para a cidade de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra tem uma série de problemas ali espirituais daquela cidade. Deus teve que destruir porque já tinha chegado na altura do céu o pecado daquela cidade. O peso da balança de Deus já havia pesado demais e aquela cidade se achou em falta. E aí então Deus manda os anjos e pede para tirar, explica para Ló e pede para tirá-los de lá. Ló fica enrolando, enrolando, enrolando para fazer aquilo que é certo, sabe que tem que fazer algumas coisas, ele não faz, ele vai e pede para Deus levar ele para Deus mandou ir para um monte, ele não quis ir. Então ele pediu para levar para uma cidadezinha. O anjo falou: tá bom, cara, vou levar para você para aquela cidade. Vai lá, corre rápido, porque senão não aguento segurar você. Isso é uma prova de que Deus não permitirá que o justo sofra junto com o ímpio. Isso também mostra que Deus tem uma diferença enorme daqueles que seguem aos planos de Deus e daqueles que não seguem os planos de Deus. Ah, todos os seres humanos são iguais. Não, para Deus não é assim, não. Tem coisas diferentes, Deus trata diferente. Eu sei que todas as pessoas são iguais no mundo, mas tem algumas pessoas que você trata diferente. Seu filho, seu parente, seu esposo, sua esposa, você é mais achegado, você tem um jeito diferenciado. O próprio Cristo tinha o dos 12 discípulos, Pedro, Tiago e João eram os mais próximos do coração. Então, existem alguns irmãos que são mais achegados, existem algumas pessoas que são mais achegadas que os próprios parentes, que os próprios irmãos. Por isso, quando olhamos para essa história, percebemos que Deus trata diferente aqueles que são fiéis. Deus cuida, Deus protege, Deus impede. E essa é a importância de você avaliar, colocar em primeiro lugar o reino de Deus, pois o princípio da sabedoria é colocar o reino em primeiro lugar. Se você quer ser sábio, se você quer ter mais, se você quer crescer e se desenvolver, então, como princípio, colocar o reino de Deus fará toda a diferença, porque esse é o princípio da sabedoria. Sabendo disso, esse povo aqui Ló, a, a mulher de Ló pereceu, né? E vocês já sabem da história dela. Ela olha para trás, vira uma estátua de sal, congela junto com a cidade, que a cidade toda virou enxofre. A cidade toda, até os dias de hoje, tem lá enxofre na cidade. Mesmo sendo ela esposa de alguém justo, ela perece. Por quê? Porque Ló também não era fácil. Ele atraiu para dentro de casa problemas. Toda vez que você traz mantimentos para dentro de casa que são nocivos para a saúde, você está levando toda a sua família como é que o texto bíblico diz, né? Levando a fazer escolhas erradas. Toda vez que você traz um ambiente ruim, músicas, vídeos ou uma performance ruim, você está levando a sua família inteira à bancarrota, assim como foi o caso de Ló, ao levar a sua família à bancarrota e ele perdeu a própria esposa. Então, eu não culpo somente, irmãos, aqui a esposa. Eu sei que ela tem sua parcela de culpa, pois a salvação é individual. Mas eu culpo também Ló por ter levado sua esposa, suas filhas, seus parentes a esta situação de viver nessa cidade.
Ele sabia que era uma cidade ímpia, sabia que não era uma cidade para eles estarem, porque o ambiente o molda. Tanto é que ele sai de lá com duas filhas e duas filhas permaneceram lá, ou mais permaneceram lá, porque já eram casadas, estavam casadas com pessoas da própria cidade. Bem, sabendo desse pano de fundo, eu quero que você também olhe, falei a vocês ao longo da semana, que a mulher de Ló pereceu porque ela fez a escolha pessoal errada. Cabia a ela obedecer às instruções dos anjos. Para de ficar colocando culpa nos jovens da igreja que são frios, para ficar colocando culpa no pastor, na igreja, no céu e no mar. Você é líder e precisa governar sua própria história, sua própria vida e também sua própria casa. Por quê? Porque Adão, quando saiu do Éden, ele saiu como governante da terra. Ele que tinha que governar, e você também precisa governar a sua própria vida e não deixar a vida te levar, como diz aquela canção, sei lá, do cara daqui do Brasil. Sabendo disso, hoje tem muita gente que acaba perdendo tudo, apesar de serem influenciados pelo povo de Deus, apesar de serem irmãos da igreja, de terem influência do Senhor, de irem para os cultos. Tem muita gente que está perdendo tudo e perdendo família, perdendo saúde, perdendo as coisas, porque não estão colocando em primeiro lugar o reino de Deus e obedecendo a Ele, como foi o caso desta mulher que não obedeceu e virou aquela estátua de sal, mesmo tendo um ambiente ali próximo de Deus, mesmo os anjos falando com ela, mesmo eu aqui no Gol Six pregando a você, mesmo todos nós orando, mesmo você estando num ambiente de crente, parece que algumas pessoas vão perecer, vão pagar um preço muito alto e vão perder muitas coisas aqui na terra, porque de fato não são verdadeiras. Eu já disse a vocês que dá para me enganar. Dá para enganar o pastor, dá para enganar o irmão da igreja, dá para enganar o esposo, a esposa, mas não dá para enganar Deus. Então, comece a fazer as modificações hoje mesmo daquilo que Deus mandou para ti. A Rose e o pessoal aqui do Gol Six sempre têm militado e batido na tecla de fazermos a reforma de saúde como uma proposta de ter mais e receber mais a presença do Espírito Santo. Nós sempre batemos lata e falamos sobre a reforma de saúde, por quê? Porque nós queremos que o nosso corpo se torne a morada do Espírito Santo e ter mais do Espírito nos garante ter uma visão a longo alcance. Por isso falamos tanto de beba só água, acorde de manhã, melhora essa alimentação, durma mais, não sei o quê. A gente sempre fala isso. Teve até o irmão, como é que é o nome do irmão lá? O irmão lá que veio fazer a série de sermões sobre saúde. Por quê? Porque nós queremos que você tenha mais do Espírito Santo. E por isso falamos tanto sobre esse aspecto. Bem, é necessário colocar a nossa confiança em Deus e Ele vai nos suster. Também falei a vocês que aquela mulher é preciso lembrar da história dela porque ela pereceu ali, irmãos, mesmo sendo avisada. Ela sofre, ela perde uma eternidade de vida, ela perde seu esposo, ela perde tudo aquilo que ela tanto queria, porque o fato dela olhar para trás é que ela queria demais aquilo e ela pereceu porque ela olhou para trás. Então, ela perde tudo aquilo que queria. Algumas pessoas acabam perdendo aquilo que querem, tanto porque não sabem os mecanismos corretos para alcançar. E o caso aqui, o mecanismo correto era o mecanismo da obediência, de sair da cidade e seguir as instruções dos anjos, de não olhar para trás e sair depressa dali, porque a cidade seria consumida. Então, o que aconteceu? A esposa de Ló estava relutante em crer em Deus. Ela ouviu a mensagem de condenação, ela ouviu, ela não acreditou. Porém, na verdade, a razão pela qual aquela mulher pereceu foi porque ela parou de ver se realmente iria acontecer aquilo que o anjo havia falado. Ela olha para trás. Hoje, tem muita gente que não acredita no que estamos pregando. Eu julgo que existem dois irmãos, o dobro de irmãos
na nossa igreja. Um é que um dos irmãos são os irmãos que estão nos livros da igreja, né, que é sempre o dobro, e os outros que estão sentados nos bancos de nossa igreja. É um fato que nós temos duas igrejas na igreja adventista, uma sentada ali e assistindo o culto, sendo assíduo, e outros irmãos que não estão mais assistindo lá. Tanto aqueles que abandonaram a fé, quanto aqueles que ainda estão nos livros da igreja, mas não estão mais no nosso convívio. Quem é velho de igreja sabe que quando olhamos para a secretaria da igreja, sempre tem muito mais irmãos e falando, cadê esses caras? Tanta gente que tem nesse... Ó, a minha central mesmo deve ter o quê? Umas 700 pessoas, mas no livro, né? Na igreja mesmo nós temos ali umas 400 pessoas só. Então, perceba, querido irmão, que é um fato que isso acontece. Por quê? Porque tem muita gente que não é obediente e só vai dar valor quando de fato verem a perseguição, as coisas acontecendo. Quiçá se não for alguns dos nossos irmãos nos perseguirem. Bem, hoje quero falar a vocês sobre por que aquela mulher pereceu. Por que aquela mulher olha para trás? Por que você anda olhando para trás, olhando para o passado, olhando para um mundo de dor, olhando para as coisas que aconteceram atrás? Por que você está presa a esse mundo? Tem gente que fica se machucando porque fica olhando para trás. Outras pessoas ficam se machucando também porque estão olhando para o mundo, quando deveriam estar olhando para a cruz, quando deveriam estar olhando para Cristo. Tem gente que está olhando mais para as coisas terrenas, para as coisas desse mundo. Sabendo disso, eu falo a vocês hoje de que aquela mulher, ela pereceu porque ela estava olhando para trás. Ela fez um esforço para ser salva. Como é que é isso, pastor? Bem, ela só estava comprometida em sua mente, mas os seus atos não haviam compromisso. Será que você é um irmão que só está comprometido dentro da sua cabeça, mas os seus atos mostram que você não está comprometido com Deus? O que você tem feito no sábado à tarde quando você não vai à igreja? Será que o que você tem feito demonstra que você está comprometido com as coisas do céu? Aquilo que você tem assistido, será que demonstram que você está comprometido com o rei? O que você tem feito, querido irmão, na sexta-feira à noite? Isso fala especificamente para os adventistas que sabem que o sábado de um pôr do sol a outro pôr do sol. Mas parece que alguns só estão guardando no sábado de manhã. Porque quando chega no sábado à tarde, muitos já não são mais crentes. Quando chega na sexta-feira à noite, tem gente que ainda não é crente. Só é crente mesmo no sábado de manhã, depois das 9 horas da manhã. E isso bem depois, né? Tem alguns que chegam 10, 10 e meia na igreja. É um fato, queridos irmãos, que ela só estava comprometida em sua mente, mas ela não estava comprometida em seus atos. Papai dizia que falar é bom, mas o exemplo arrasta. Às vezes nós perdemos porque o nosso testemunho, o nosso exemplo, quer seja até mesmo dentro de casa, é um testemunho, um exemplo contrário àquilo que dizemos crer. Eu sei que a mensagem, eu já disse em alguns sermões, que a mensagem da cruz, irmãos, ela é tão alta, tão alta, tão alta, que mesmo nós não conseguimos alcançá-la. Nós pregamos e eu prego mensagens cristãs aqui, mas não pense que é fácil para mim, mesmo sendo pastor. Pois o próprio Paulo dizia: não pense que é fácil ser crente, porque aquilo que é certo, eu não quero fazer. Mas aquilo que é errado, eu faço. E faço rápido. Então, Paulo diz: eu dou murro na minha carne para fazer o que é certo. Eu esmurro minha carne para fazer o que é certo. É um fato que muitas pessoas, e a gente não consegue pregar para o vizinho, porque o nosso testemunho já acabou com a mensagem de salvação. O vizinho, o parente, sabe quem realmente somos. Por isso a dificuldade de muito crente não conseguir pregar para os seus. O fato desta mulher aqui estar comprometida com a salvação somente em sua mente, ela era em parte convencida, mas não convertida. Tem gente que é convencido de que, de fato, o que estamos pregando aqui é relevante. Tem gente que é convencido de que, de fato, o que estamos fazendo aqui faz a diferença e transforma a vida, mas alguns não são convertidos.
Por que não são convertidos? Como é que eu sei se o irmão é convertido ou não? Quando ninguém está vendo, você é quem? Quando tá só você e sua esposa, vocês e os seus, o que que você come, o que que você age, como é que você faz, o que que você planta? Como é que é a sua vida quando ninguém está vendo? E isso vai mostrar para você se você é convertido ou se você é convencido. Pois algumas pessoas são convencidas da mensagem, mas não são praticantes da mesma. Por isso que eu digo que aquela mulher, ela só era convencida. Em sua própria mente, ela sabia do que iria acontecer com a cidade, mas em seus próprios atos, ela não fazia o que Deus pedia. Tanto é que ela olha para trás quando que o anjo deu uma ordem expressa: não olhem para trás e ó, dão no pé, corram daqui. Bem, quando olho para a história dessa mulher, também eu percebo que ela perece olhando para trás, ela perece olhando para o mundo. Essa mulher caiu não por causa do ambiente, nem por causa das instruções. E eu falo isso para vocês, eu quero falar para aqueles que são crentes, que estão conosco aqui, que já são da fé cristã, de que mais do que saber as coisas da Bíblia é praticar as coisas da Bíblia, pois essas são doutrinas satânicas. Como é que é, pastor? O inimigo das almas, ele sabe de tudo. Não pense que ele é burro. Ele sabe de tudo, mas ele não pratica aquilo que sabe. E por isso essa é uma doutrina dele. Saber e não praticar é uma doutrina satânica, não é uma doutrina divina. Veja que quando a Bíblia diz que o mar vermelho se abriu, lógico que ele sabe, ele estava lá. Quando a Bíblia diz que uma terça parte dos anjos do céu caíram e se tornaram demônios, lógico, ele foi um dos que caíram. Quando a Bíblia diz que Adão e Eva foram tentados ali na árvore do bem e do mal e eles comeram do fruto e eles tiveram que fazer roupa de figueira, depois foi feito um cordeiro a eles, Deus foi conversar. Lógico, ele estava lá, ele viu, ele sabe de tudo. Quando a Bíblia diz que Cristo foi crucificado, quando a Bíblia diz que as coisas aconteceram, é óbvio que ele sabe, pois ele estava lá. Porém, irmão, o inimigo das almas não pratica. E o fato do irmão não praticar é uma garantia de que ele está seguindo uma doutrina satânica e não está seguindo a doutrina de Cristo, pois o exemplo, como meu pai dizia, arrasta mais do que saber das coisas. E é um fato de que esta mulher só sabia das coisas, mas ela não estava convertida porque os seus próprios atos demonstravam que ela estava com o coração preso naquela terra. Eu sei, irmão, que falar da vida dos outros é, com uma distância desses anos todos, é fácil. Mas o inteligente, papai dizia que não é aquele que aprende com seus erros. O inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, eu não quero só que você aprenda com seus erros, mas também quero que você aprenda com os erros dos outros, porque quando olhamos para a história dessa mulher, nós aprendemos o nó cego. Eu aprendi também no Clube de Desbravadores, quando eu fiz a especialidade de nós e amarras, quando eu era menino lá. Você faz o nó cego. Quando você amarra o nó cego, que você o faz ali, é esse nó aqui, o nó cego tem a volta do fiel e tem um nó cego. Quando você faz o nó cego, você aprende a fazer para não fazê-lo. Como é que é isso, pastor? Eu aprendo a fazer o nó cego, um nó errado, para nunca fazer ele. Porque ele é muito parecido com a volta do fiel. Então, um outro nó. Por isso a importância de você aprender com os erros dos outros, para que você não faça como uma espécie de aprendizado por contraste. Aí, a Bíblia tem muito disso, de fazer uma estrutura quiástica e fazer ali por contraste o ensinamento. Quando eu olho para essa história dessa mulher, eu percebo que o seu corpo estava fora da cidade, mas o seu coração estava em Sodoma e Gomorra. É um fato de que, mesmo ela estando fora da cidade com seu corpo, mas o coração dela estava no mundão, estava naquela cidade. Tem gente que está com o corpo dentro da igreja, mas o coração está no mundão. Tem gente que está com o corpo aqui no Gol Six, mas às vezes o coração está no mundo. E por isso eu proponho a você aprender com a história desta mulher. Porque inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros.
Ela não era participante das más ações de Sodoma, mas ela ainda amava as coisas do mundo. Se eu for falar para você, talvez você diga: não, pastor, eu não sou participante das coisas do mundo, talvez essa mensagem não seja para mim. Mas perceba, querido irmão, que ela não participava dos erros e dos pecados de Sodoma e Gomorra, mas o coração dela estava nas coisas do mundo. Por que eu falo isso e por que a nossa regra, a nossa régua é maior aqui? Sabe, irmãos, se você de fato for comparar sua vida com a do mundão, você vai pensar: ah, mas eu não faço essas coisas que o mundão faz, pastor. Estou num negócio melhorzinho, né? Imagine você como uma espécie de limousine. Quando você foi batizado, quando você entregou sua vida a Jesus Cristo, você se torna agora uma pessoa melhor, você se torna agora uma nova criatura, uma limousine. Um Fusca velho, uma pessoa que bebe, que fuma, que está numa vida desvairada lá, louca, um pecado a mais, um pecado a menos para essa pessoa não vai fazer diferença. Um Fusquinha velho, todo cheio de podre ali, todo cheio de ferrugem, um pecado a mais, um pecado a menos não faz diferença alguma. Agora, numa limusine, um arranhão faz toda a diferença. Imaginemos você num carro daquele suntuoso, um carro novo, e você vai lá e risca aquele carro. Puxa, irmão, faz uma diferença enorme aquele carro rasgado. Sua vida e a história do crente é a história de uma nova criatura, de um novo carro, de uma limusine. Um pecado desses, um arranhão desses, faz toda a diferença porque a nossa régua é maior. Não é do mundão que está desvairado. Nossa regra é maior. Por quê? Porque as leis que seguimos não são somente as leis humanas. Nós seguimos as leis do céu. E por isso a nossa régua é maior. Sabendo disso, quando olho para a história dessa mulher, ela não era participante de fato das coisas que Sodoma e Gomorra faziam e das atrocidades sexuais que Sodoma e Gomorra tinham, mas ela amava as coisas do mundo. Ela tanto amava as coisas do mundo que ela olha para trás. Por isso, ela olhou para trás porque ela não creu em Deus. Tem gente que pratica as más ações porque de fato não acreditam em Deus. E eu sei, irmão, que ela pereceu. E ela recebeu uma ordem clara do anjo, dizendo: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pare, disse o anjo. Essa é uma ordem clara, porque você percebe que está no imperativo. Livra-te, não olhe para trás, salve a sua vida e nem pares. É um fato, irmãos, de que quando olhamos para a história dela, percebemos que ela desobedeceu à ordem do Senhor, ela desobedeceu ali e com certeza ela achou que Deus estava sendo muito duro com ela. Tem gente que ouve os meus sermões e fala assim: pastor, está sendo muito duro, a gente quer um sermão mais, eu posso esperar um sermão mais de amor, não sei o quê. Olha, irmãos, às vezes eu fico pensando assim, se eu fosse botar para vocês escolherem meus sermões, como as pessoas fazem no, né, no YouTube, essas coisas. O que vocês querem que eu fale? Não sei o quê e tudo mais. O público é que vai nortear. Às vezes, ficaria vendo irmãos com uma plaquinha: pastor, pregue sobre prosperidade. Outra plaquinha, o irmão levando: pastor, pregue que Jesus me ama. Outra plaquinha, o irmão: pastor, pregue que vai salvar minha família. Pastor, pregue que Deus está comigo. Se eu fosse colocar para que os irmãos dissessem o que era para eu pregar, irmãos, é um fato que eu só iria pregar algumas coisas que apraz o coração humano. E eu ainda julgo mais ao dizer a vocês de que se Jesus Cristo pregasse muitos dos sermões que são pregados hoje em nossa igreja, Jesus não seria preso. A gente não incomoda mais. A gente não fala mais do que deve ser falado. Não há incômodo. As mensagens nem nos incomodam, quanto mais incomodar o mundo. Porque você sabe, né? João Batista foi preso porque a mensagem dele incomodou quem? A rainha, a esposa do rei lá. Jesus foi preso e sofreu o que sofreu por causa do quê? Porque incomodou as autoridades, incomodou ali a igreja de então. Você percebe que os discípulos, Paulo, sofreram o que sofreram por quê? Porque incomodaram com suas mensagens. Nossas mensagens não estão incomodando. Os nossos púlpitos precisam ser mais arregimentados
para falar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é sagrado, através da nossa própria vida e de nossa palavra. E por isso que quando eu olho para a história dessa mulher aqui, eu percebo que tem uma galera que está zoada aí. Tem uma galera que está fazendo coisas e atrocidades. São crentes de corpo, mas não são crentes de alma. São crentes no corpo porque vão para a igreja, estão com o corpo na igreja só no sábado de manhã. E olhe lá, hein, que tem gente que no sábado de manhã não sai do celular. Mas eles não estão com o coração ali, doido para o sábado acabar para eles fazerem o que eles realmente querem. Ai, meu Deus do céu, já vai dar o pôr do sol, já vai acabar, porque eu quero fazer o que eu quero. É um fato, irmãos, de que ela desobedeceu a ordem e com certeza ela achou que Deus estava sendo muito duro. E tem gente que acha que algumas mensagens, inclusive as que eu prego, são mensagens às vezes muito duras. Os pecadores perdidos não perecem por causa do número de seus pecados, mas por causa da natureza do seu pecado. Não é a quantidade de pecados que nos faz perecer, mas sim a natureza dos nossos pecados. Temos ofendido demais a Deus, porque sabemos e não praticamos. Não é a quantidade em si, mas é a natureza do pecado. Sabe, irmãos, as escrituras elas ensinam que todos pecaram. Não há um justo sequer. Não é uma questão de quanto, mas sim da qualidade do pecado que nos faz diferença, distância entre Deus e nós. Por isso, eu digo a vocês que Romanos capítulo 5, versículo 12, a palavra diz: portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Não tem um justo sequer. Todo mundo está no mesmo balaio aqui. Não tem um melhor do que o outro. E eu já disse a vocês que Deus destruiu uma tribo só porque ela se sentia melhor que a outra. Não há um justo sequer. Ela quase foi salva da destruição, irmãos. Já que não tem um justo sequer, olhe para a história dessa mulher e veja se não há um paralelo com a minha e com a sua história. Porque essa mulher quase foi salva. Ela quase foi salva. Quase não foi o bom, quase não foi bom o suficiente. Então, não é bom o suficiente hoje também. Ela não foi boa o suficiente para poder ser salva, e tem muita gente que não é bom o suficiente e por isso está perecendo. E algumas pessoas, e vejam, irmãos, há uma palavra de Cristo que declara que nós receberemos, está lá em Provérbios, receberemos, se formos fiéis ao Senhor e formos fiéis e buscarmos a sabedoria, receberemos a bênção no presente e no porvir. Também, se não formos fiéis, receberemos a maldição no presente e no porvir. Não seremos salvos porque não foram fiéis e também vão perecer aqui no presente. Muitas das vezes, os problemas que enfrentamos no presente por conta de nossas péssimas escolhas, porque não somos bons o suficientes para aquilo que Deus quer. Quando olho para a história dessa mulher, ela quase foi salva da destruição. O rei Agripa disse a Paulo que ele estava quase persuadindo a ser ele um cristão. O rei Agripa, ao dizer a Paulo: olha, você quase me persuadiu a ser um crente igual a você. Faltou isso daqui. Por quê? Porque tem gente que está de corpo, mas não está de coração. Tem gente que é só convencido e não é convertido. É um fato de que quase não pode ser avaliado. Quase não é mais do que fracasso. É triste, irmão, a vida de alguns que são irmãos do quase. Olha, ele podia ser mais, mas quase que ele é um irmão fiel, mas perdeu, caiu, abandonou. Ele sabia de tudo, mas ele saiu. Triste. É um fato triste. Que lamento amargo quando olhamos para a história daquela mulher e ela quase, e o texto bíblico diz assim, quase, mas pereceu. Quase saiu da cidade, mas aquela mulher pereceu. Eu fico imaginando os anjos olhando para a gente, rapaz. Eu sei que também eles tiveram a luta dele lá no céu. Mas quando eu olho para os anjos, imagine eles seres superiores olhando para a gente, pô, esse cara vai, quase, poxa vida, sabe quando faz gol? Quase faz gol, bateu na trave, o irmão saiu da rota.
o irmão pecou mais uma vez. Quase que ele se mantém fiel e firme. Quase que ele recebe a bênção. A bênção chegou, o irmão saiu da reta. O irmão saiu da rota. Bem, Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Não o nome dela para lembrar, não é para lembrar o nome dela, nem como ela viveu a própria vida. Não é para você lembrar como foi lá o caso de Sodoma, mas devemos lembrar como ela morreu. Por quê? Porque as glórias passadas não fazem tanta diferença para nós, mas a história de quem pereceu é uma história que deve fazer sentido para ti. Porque quando eu olho para a história dessa mulher aqui, eu percebo que ela morreu na incredulidade. Tem uma irmã, vou falar o nome dela, senão os irmãos sabem. Tem uma irmã da igreja, eu visitei, ela pediu o rebatismo, rebatizamos e tal. Mas a irmã é incrédula. Não vem e tudo, reclama de todo mundo, reclama dos irmãos. Eu falei, puxa, eu pensei que batizando aquela mulher ia salvar, porque ela estava quase morrendo e pediu para batizar e tal. Mas agora que Deus a curou, a irmã voltou à sua antiga vida. Tem uma galera que ora a Deus e tem muitos pedidos de oração, mas às vezes tem pouco agradecimento. Bem, ela morreu na incredulidade, aquela mulher. E quando Cristo manda lembrar dela, não é para lembrar da vida dela, mas para lembrar do final, da morte daquela mulher. Ela foi desobediente à palavra de Deus. É para lembrar que aqueles que são desobedientes perecerão, não somente aqui, mas também no mundo vindouro. Deus não quer que ninguém se perca, irmãos. Deus quer que todos sejam salvos. Mas, se não prestarmos atenção às advertências que estamos dando a vocês aqui no Gol Six, se você não prestar atenção a esse momento de graça que Deus está te dando, pode acontecer que você comece a pagar aqui na terra o que você vai pagar também no céu, pois muitos não irão para lá. Deus não quer que ninguém se perca, mas se não prestarmos atenção às advertências que Deus está dando para a gente, nós vamos sofrer as consequências, quer seja aqui na terra ou quer seja no céu. Vamos sofrer consequências. E por isso eu termino o meu sermão de hoje aqui falando a você: não fique demorando, irmão, para fazer reforma de saúde. Não fique demorando, irmão, para buscar o perdão. Não fique demorando, irmão, para que você entregue sua vida a Jesus Cristo. Não fique demorando, irmão, para fazer aquilo que é certo, que é justo, que é amável, que tem boa fama. Não fique se demorando, irmão. Eu quero que você acredite na palavra que eu estou falando hoje para você. Acredite em Jesus Cristo hoje. Eu quero que você obedeça ao Senhor Jesus Cristo hoje. Que você o busque, que você entregue, que você o adore em espírito e em verdade. Se tem alguma coisa que desagrada a Deus, não o faça. Se tem, às vezes tem aqui em casa umas brincadeiras que a gente faz com a mamãe, o Pedro faz com a mamãe não gosta. E eu falo, Pedro, não faça mais. Você sabe que a mamãe não gosta. Se tem algumas coisas que Deus não gosta, então não faça. Desagrada ao Senhor, então não faça. Quando eu falo isso, é só para você andar em retidão, para você andar na mesma frequência. Eu não sei, às vezes tem coisas que acontecem, tem brigas dentro de casa, porque aqueles não estão na mesma frequência. Eu julgo que mais do que contratar um funcionário, mais do que arrumar um namorado, uma namorada, alguém para casar, tem que arrumar alguém que queira ir para o mesmo lugar que você está indo. Mais do que ser encantado pelos olhos, tem que ser encantado pelo propósito. Porque se a pessoa que você se juntou, quer seja um funcionário, quer seja um casal, quer seja uma namorada, quer seja um parceiro para um trabalho, procure alguém que queira ir para o mesmo lugar que você, que esteja na mesma frequência, que pense ao menos parecido, para que vocês tenham unidade. Se você não pensar parecido com Deus, se você não agir como Deus age, se você não viver como Deus viveu, se você não andar como Ele andou, então você talvez não esteja na mesma frequência do Senhor. E quando eu falo esse tipo de sermão, ele não alcança seu coração. Por quê? Porque a frequência é diferente. Por isso eu proponho a você, não se demore, porque o tempo é breve. Não sabemos o dia nem a hora que Jesus Cristo irá voltar. Então, arrume sua casa, arrume sua história. Você está velhinho? Então arrume sua família, que você não sabe quanto tempo você vai viver.
Então, irmão, começa a arrumar a sua vida. Por quê? Porque eu julgo que não devemos nos demorar e acreditar mais em Deus. Mas quando eu digo acreditar, tem que olhar a história dessa mulher. Não somente acreditar no sentido do intelecto, de saber o que o pastor Anderson está falando, mas acreditar no sentido do coração, de viver aquilo que nós estamos propondo aqui à luz da palavra. Nós queremos que você obedeça a Deus, para que o Senhor se achegue a você e que tenha unidade entre você e Deus. Mais do que unidade entre você e os irmãos, devemos pedir para que o Espírito Santo, Deus, esteja no meio de nós. Que Deus o ajude. Que a graça de Cristo seja transformadora em sua vida, pois a palavra diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Então, talvez quando a irmã Marta for orar hoje, eu quero que você se una a nós em oração e diga: Senhor, eu quero também que o Senhor renove as forças em mim. Eu quero que o Senhor renove sua graça e eu peço perdão pelas minhas faltas. A cidade ainda não foi destruída, irmão. Ainda há tempo de graça para você sair do ambiente de pecado em que muitos estão vivendo. Há ainda solução para ti. Então não olhe para trás. Rompa com o pecado e não faça amizade com o inimigo, porque com o inimigo não se tem amizade. Um pé na igreja, um pé no mundo. O Raimundo lá, né? Mas eu quero que você se una ao Senhor. Por quê? Porque Deus propõe hoje a salvação a você. Vamos orar ao Senhor e pedir sua graça sobre nossa vida. Vamos orar. Oremos. Querido bom Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia se renovou em nossas vidas hoje. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelas bênçãos que recebemos de Ti. Pai, ouvimos essa mensagem, Pai, que tocou muito ao meu coração. Ó Pai, me ajude, Senhor, a ser convertida e não convencida. Porque convencida, Senhor, nós fomos desde que aceitamos a Tua mensagem, Senhor. Mas nós temos que colocar em prática, nós temos que viver essa mensagem, Senhor, como o pastor pregou hoje. Por isso, Pai, eu te peço, ajuda-nos, Senhor, a praticarmos aquilo, Senhor, que nós temos aprendido, aquilo que nós temos lido, aquilo que nós temos ouvido, essas mensagens, Senhor. Que não seja só o ouvir, mas também o praticar. Quero pedir, Senhor, perdão pelos meus pecados. Perdão, Senhor, pelas minhas negligências. Que os meus pecados, Senhor, não façam divisão entre mim e Ti. Eu sei, Pai, que esse pedido é o pedido de cada um que está aqui. Porque se aqui estamos, Senhor, porque nós sentimos a necessidade de Te buscar nas primeiras horas desse dia. Pai, aceita, Senhor, o nosso louvor, aceita, Senhor, o nosso culto de adoração a Ti, Senhor. Não permita, Senhor, que nós venhamos a desviar dos Teus caminhos, Senhor, mas que através do nosso viver, Senhor, nós possamos, Senhor, também atrair mais pessoas para Ti. Pai, eu quero pedir-te uma bênção especial sobre cada família aqui representada, Senhor, sobre cada filho e filha, Senhor, netos que aqui estão, Senhor, os pais que aqui estão orando e pedindo pelos filhos, que eu sou uma delas, Senhor. Que os meus filhos voltem para Ti, tenho desejo e a vontade, Senhor, de voltar para Ti, para a Tua casa de oração. Que nós possamos, Senhor, estarmos preparados, Senhor, para aquele grande dia que está tão próximo. Pai, eu também quero pedir, reafirmar o pedido pela Mila, Senhor, que foi pedido no nosso grupo hoje pela manhã, que ela está numa fase terminal, Senhor. Mas, Senhor, que para Ti nada é impossível. Então, Senhor, que ela sinta o afofado travesseiro dela, Senhor, que ela sinta a Tua presença ao lado dela. Que ela, Senhor, venha fazer o concerto contigo, que é apenas um sono, se ela tiver que começar esse sono agora, Senhor. Mas que na manhã da ressurreição ela possa estar de pé, na primeira ressurreição, Senhor. Também quero pedir-te uma bem especial sobre a Solange, minha amiga, Senhor. Vai passar por uma cirurgia hoje. E ela possa, Senhor, sentir a Tua presença ao lado dela e saber que o Senhor está no comando, que tudo vai dar certo, Senhor. Alivia as dores dela e também, Senhor, alivia
essa tensão que ela está sentindo, de passar por essa cirurgia. Pai, eu quero também pedir-te, agradecer por tudo que o Senhor nos dá, Senhor. Mas eu quero, acima de tudo, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, ser imbuídos pelo teu Santo Espírito. Que nada, Senhor, que nós fizermos venha desagradar a ti e desagradar o nosso Espírito Santo, Senhor. Que ele viva em nós, hoje e sempre, Senhor. Também quero pedir-te uma bênção especial sobre o pastor Anderson, que o Senhor tem usado ele aqui no nosso grupo, Senhor. Dê a ele, Senhor, força, dê a ele, Senhor, determinação e também, Senhor, coragem de levar essa mensagem como nós precisamos ouvir, não só aqui, mas também nas igrejas que ele está pastoreando. Abençoa o lar dele, abençoa o Pedrinho, o Dudu, a Débora. Também, Senhor, que o lar dele possa ser um pedacinho do céu aqui na terra. Não só o lar dele, como os nossos lares também, Senhor. Dá-nos, Senhor, um bom dia na tua companhia. Perdoa os nossos pecados. Que o Espírito Santo nos acompanhe nesse dia. Que eu te peço e te agradeço no doce sagrado nome de Jesus. Amém.